Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, mais um dia de porção diária, mais um dia de nós entrarmos aqui num campo de reflexão para os nossos dias. Deixa eu acender a luz aqui, acho que fica melhor. Aonde a gente tem a oportunidade de glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. Hoje eu tô com um texto aqui. E esse texto, ele falou ao meu coração coisas interessantes. E eu quero compartilhar com você. Filipenses capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos e você preste bem atenção somente na leitura. Você já vai sacar qual é a devocional de hoje. Diz assim o texto, capítulo 4, e do versículo 10 a seguir. Para quem acompanha na Almeida corrigida, né, ou Almeida atualizada, outras traduções, a linguagem é diferente, né? Mas depois dá uma pesquisada na NTLH, que é uma linguagem atualizada, e aí você vai compreender o que o texto está dizendo com mais facilidade. Diz assim o texto no versículo 10. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É como se tivesse oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente com tudo, em todo lugar e em qualquer situação, quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Olha o que Paulo está falando, né? Contentamento. Contentamento, ele vem de uma convicção do que se tem e do que se pode viver. Se a gente olhar ao nosso redor, nas redes sociais, se a gente olhar as pessoas à nossa volta, as pessoas têm o costume de mostrar só o lado bom da vida. Só o lado feliz, o lado sorridente, o lado alegre, o lado luxuoso, glamouroso, a vida romântica, né? Você não vê, é raro às vezes, ou não ser em uma reportagem ou em algum trabalho em que a pessoa se mostra o lado triste ou o lado difícil da vida. Mas, geralmente nas redes sociais, o que se mostram é o lado feliz, o lado alegre. Mas nos bastidores nem sempre é assim. Nos bastidores existe a verdade oculta que ninguém vê. E aqui está uma grande lição para nós. Paulo, ele está dizendo algo interessante, porque ele está falando sobre ser contentado, ou seja, ser satisfeito com o ambiente, com o momento, com o que ele está vivendo, porque ele agradece as pessoas de que uma forma o ajudaram lá em Filipos, né? Eles tinham enviado ajuda para Paulo lá em Filipos, eles tinham... Várias pessoas tinham ajudado Paulo, e Paulo, ele, quando fala isso, ele fala que ele sabia muito bem o que era ser grato, o que era saber viver com aquilo que estava proposto a viver. Porque ele já tinha passado pela fase boa da vida e ele também tinha passado pela fase da escassez da vida. Então, para Paulo não tinha vaidade, né? Ele tinha uma verdade
no seu comportamento. Paulo, ele tinha a oportunidade de, nos seus status da vida, né, nos seus stories, nos seus shorts, que é as redes sociais status, que é do WhatsApp, stories, que é do Instagram, e shorts do YouTube, só mostrar coisas bacanas, só mostrar coisas legais. Mas Paulo, ele teve a hombridade de entender que saber viver com o que lhe estava ali proposto também é uma maturidade de compreensão da vida. Não é só luxo, não é só vaidade, e não é só olhando para a grama do vizinho, porque nós somos levado a achar que só o outro é feliz, ou que o outro está vivendo é feliz, ou é alegria. Não é assim. Não é assim. Eu, Sadraque, eu já passei por tanta coisa, eu já vivi tantos altos e baixos, já estive com tantas pessoas que a gente olha assim, nossa, eu queria ter uma vida daquela. Eu queria ter o que ela tem. Eu queria viver com o que ela vive. Eu queria desfrutar com o que ela está desfrutando. Olha, viagens, carrões, casonas, uma vida luxuosa, porque é o status. E aí, se a gente não tomar cuidado, entra em nosso sentimento um princípio de inveja. E a gente acaba esquecendo da nossa verdade, daquilo que está nos proposto a viver, daquilo que está ao alcance. Não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que correr atrás dos seus objetivos. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Cada um tem que correr atrás dos seus objetivos e alcançar os seus objetivos. Mas espera aí. Sem que cause no outro dano. Isso é saudável. Quando você estuda, quando você corre atrás dos seus objetivos, quando você alcança os seus objetivos da maneira correta, isso é saudável, isso é maravilhoso. Mas agora, quando a gente quer alcançar alguns objetivos na vida sem contentamento, aí é uma barca furada. Por quê? O contentamento ele vai nos deixar com a ideia e com a convicção de desfrutar de cada boa coisa que Deus tem nos dado. Cada boa coisa que Deus tem nos dado. O contentamento, ele vai fazer nós olharmos com um olhar verdadeiro para as oportunidades que Deus tem nos dado. E aí aqui eu fico uma pergunta: como que a gente tem lidado com o contentamento das oportunidades que Deus tem nos dado? O contentamento, ele vai demonstrar que Deus, ele nos ama, e o amor de Deus é tão verdadeiro que ele nos deu a oportunidade de viver da mesma forma que o outro também tem, mas com a minha verdade, com a sua verdade. Já o descontentamento, ele vai gerar em nós um pecado que a gente chama do pecado da ingratidão. O descontentamento vai gerar em nós o pecado da insatisfação. Ingratidão, insatisfação, da inveja, da usurpação errada daquilo que a gente pode desfrutar. Então, o que eu tenho que fazer?
Eu tenho que acreditar no amor de Deus e nos cuidados de Deus o suficiente para viver em cima das verdades que Ele me deu para poder viver. Tem gente que tem facilidade de alcançar níveis assim, da noite para o dia. Tem gente que não. Tem gente que ao navegar em alguns lugares, caminhar em alguns lugares com um pouco mais de requinte, ele já se envaidece. Ele já se ensoberbece, vamos colocar assim, porque acha que aquilo ali vai gerar um status de benefício. Ou de aparência, não sei. Mas que, na verdade, é um princípio de ingratidão com a verdade que ele tem. A falta de fé, a falta de compreensão de que Deus ele é Senhor de todas as coisas e que em tudo Ele pode estar fazendo para que nós vivamos dentro daquilo que Ele nos proporcionou a viver, gera em nós o pecado da ingratidão. Como que você tem sido grato a Deus? Como que eu tenho sido grato a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado? Por isso que Paulo, ele fala lá no capítulo 4, no versículo 11, acho que é a parte final: não digo isso por causa da necessidade, pois eu, da minha parte, tenho aprendido a contentar-me com as circunstâncias em que me acho. O que é isso? Tem coisas que a gente precisa simplesmente agradecer a Deus e viver, para que o amanhã, querendo Ele nos dar a oportunidade de desfrutar, viver sem o peso da culpa, viver sem o peso da desonestidade, viver sem o peso da... como é que eu posso dizer? Tem tanta palavra, mas eu quero ficar bem aqui na simplicidade, nessa devocional, porque não tem outro jeito de nós avaliarmos a não ser grato no Senhor. A vida que eu tenho hoje, se eu tivesse obedecido lá atrás alguns princípios que meus pais e minha mãe me deu, possa ser que eu teria ou estaria em outro nível hoje. Mas eu tenho também que entender que a oportunidade que Deus me deu agora é a oportunidade de eu ser grato ao Senhor simplesmente pela vida e simplesmente pela oportunidade de estar aqui. Ó. Olha o meu cenário. O meu cenário é meu carro. O que é o meu instrumento? O meu celular. O que é partes do meu conteúdo? A minha voz, a minha fala. E aqui eu estou com a Bíblia, estou com devocional. Eu tenho que ser grato ao Senhor. Simplesmente ser grato ao Senhor. Pela vida, pela oportunidade de poder glorificar a Deus. Pensa nisso. E seja grato ao Senhor. Se contente com o que Ele te deu. Lógico, tenha fé, que Ele também pode te levar a outros níveis. Mas se Ele também não te levar, fique tranquilo. Deus ele é fiel e justo para cumprir todos os seus propósitos. Ele é fiel e justo. Não deixa que a inveja corrompe a sua mente, corrompe o seu entendimento, corrompe a sua vida. Não deixa que a incerteza do cuidado de Deus atrapalhe. Viva. Viva o amor do Senhor Jesus. Viva a oportunidade do hoje, para que amanhã, querendo Ele, a gente consiga alcançar o que Ele tem preparado para nós. Se contente e seja feliz. Compartilhe com alguém. Compartilhar também é uma forma de pregar. Bacana isso, né? Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas.
Esse é o nosso Deus. Tchau. Tomando água todo dia.